Graça e paz, queridos cristãos de todo o Brasil. Neste momento eu gostaria de conversar com vocês sobre 4 assuntos, particularmente, de forma prática e rápida para a nossa reflexão e a nossa prática cristã nesse ano que se inicia, 2021. Deus abençoe você, aonde você estiver nos ouvindo, abençoe sua família, abençoe seus negócios, abençoe sua vida, amém? Pois bem, quais são os assuntos? Primeiro, a leitura da palavra de Deus. Segundo, a oração. Terceiro, uma vida de temor de Deus. E em quarto lugar, a prestação de contas. Muito bem, a palavra de Deus, meus queridos irmãos, Romanos 4,12, diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Pois bem, o que acontece? A maioria dos cristãos, os nossos irmãos no Brasil, não tem muita experiência com a palavra. Lê pouco, tem pouca afinidade, não conhece bastante, alguns ignoram e não se esforça para aprendê-la. Primeiro porque a palavra de Deus, ela se interpreta por ela mesma através do Espírito Santo de Deus que revela a palavra para nós. Então alguns cristãos têm dificuldade para compreender e por isso desistem de ler a palavra. Então o meu conselho, meu clamor neste momento, para esse ano, para cada um de nós, é uma leitura da Bíblia sistemática, prática, objetiva e diária. Não saia da sua casa, ou não saiamos sem a leitura da palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós, é a revelação de Deus para nós. Não é suficiente o cristão ler alguns impressos, algumas pregações, alguns estudos que alguém fez. Não é suficiente, precisa confiar, conferir na palavra, precisa estudar a palavra e ter afinidade com ela. Uma coisa que precisa acontecer no cristão brasileiro é mais leitura, mais afinidade com a palavra de Deus, ok? Segundo lugar, é concernente ao temor, ou melhor, o clamor de Deus. Segundo a Crônica 7,14, eu tenho falado bastante, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pois bem, o nosso Brasil tem alguns problemas que nós todos conhecemos. E qual é o grande problema do Brasil, do brasileiro? É a falta de temor, de clamor de Deus, porque nós temos errado como cristãos, nós temos pecado, nós temos falhado demais. E precisamos começar a clamar. Se existem algumas doenças no Brasil, do ponto de vista físico e espiritual, essas doenças elas são tratáveis através de Jesus Cristo. Nós precisamos orar mais, buscar mais a palavra de Deus, independentemente da nossa religião ou da nossa bandeira denominacional. Eu estou falando para os cristãos do Brasil, né? Eu espero que nós não sejamos cristãos nominais apenas, mas cristãos bíblicos e homens e mulheres de oração. Então quero te incentivar a oração no sentido do clamor mesmo, da intercessão, da súplica, porque Deus tem um propósito para nós, nosso povo brasileiro, para essa pátria, essa nação, e Ele está esperando de nós. Seria vaidade ou engano nosso achar que os políticos vão resolver os problemas da nação. Os problemas da nação serão resolvidos com o nosso joelho em terra. Então, o meu apelo é para que nós, os cristãos do Brasil, voltemos para a prática da oração para a glória do Senhor. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o temor. O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 28, ele trata desse assunto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos graça
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, mas o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria, e o temor de Deus, que é o respeito, que é a devoção a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em consonância com a sua palavra, é que nos conduz no caminho da verdade. A verdade nos liberta quando a verdade está em nós. Que conhecendo a verdade e vivendo na verdade bíblica, no temor de Deus, essa verdade vai libertar nosso físico, nossa alma, e assim libertar a nossa pátria, o nosso povo. Então, o temor de Deus, servir a Deus com temor. Alguns cristãos no Brasil vão na igreja, participam de alguns eventos religiosos, mas não têm vivido um temor. Saindo da igreja ou do ambiente de culto, é outra pessoa. Não tem mais identificação com o evangelho nem com a palavra. No que tange à honestidade, aos negócios, no trânsito, na própria política, nos interesses pessoais. O temor de Deus, amados, é uma grande vitória na vida do cristão. Esse terceiro apelo meu, para que nós vivamos uma vida de temor. E em quarto lugar, concernente à prestação de contas. Mateus capítulo 25, versos 19 em diante, narra a história que o Senhor conta de uma parábola, que ele entregou alguns bens para seus criados, e esse senhor, esse rei, viajou, e quando retornou, pediu conta do bem que havia deixado na mão dos seus criados. E eram 3 pessoas em particular. O último deles achou por bem guardar, esconder, não fez o trabalho que deveria ser feito, receioso, diz o texto que ele ficou receioso, e não desenvolveu o trabalho que o Senhor deixou para ele. Agora, na prestação de conta, não tinha nada para entregar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você, cristão que está me ouvindo, o que você tem feito, ou aquilo que Deus tem deixado na sua mão, que tem confiado em você, seja pessoas ou coisas, bem materiais ou até animais, a pergunta é se você e se eu estamos cuidando devidamente. Porque nós vamos ter que prestar conta. Vai ser ajustado conta, e essa prestação de conta de Deus para conosco, ela é individual. Deus vai prestar conta comigo e vai prestar conta com você. E o que você tem para apresentar? Você multiplicou seus talentos, quem tinha 2 conseguiu mais 2, foi para 4, ou você que tinha 1, enterrou, guardou, não produziu nada e não fez nada para o Senhor e não tem o que apresentar. Como é que você vai fazer? Então, amados, a prestação de conta ela é individual, o ajuste de conta vai acontecer. Deus vai chamar cada um de nós para um acerto de contas. E nós precisamos cuidar disso agora. É aqui, é em vida, é no dia a dia, é o exercício da vida cristã. Por isso que nós precisamos da palavra, precisamos de uma vida de clamor e de temor de Deus, para que tenhamos condições que o próprio Cristo apresente-nos diante de Deus, através do seu sangue. Porque eu, de mim mesmo, não posso pagar meus pecados, não posso pagar minhas dívidas. Eu preciso do sangue de Jesus, da ação de Jesus, eu preciso dessas maravilhas de Deus. Então, Deus te abençoe, que nesse ano que vem, que está em curso, nós possamos ler a palavra, temer mais a Deus, clamar mais o Senhor e fazer as nossas prestações de conta diariamente, para que possamos ter uma vida feliz. Deus abençoe, muito obrigado.